Será que o silêncio do vento nas trilhas esconde sussurros divinos ou apenas o eco do nosso próprio cansaço? A bicicleta, fiel companheira, parece nos impulsionar não só pelo asfalto, mas por um caminho menos percorrido. Um convite silencioso para questionar a velocidade com que vivemos e a profundidade com que buscamos. Imagine a paisagem se desdobrando à frente, cores vibrantes em um quadro natural que de repente se funde com a imagem de uma passagem bíblica que guardamos no coração, algo sobre esperança que se renova. A sensação de liberdade ao descer uma ladeira, o corpo em sintonia com a máquina, pode ser a mesma que sentimos quando as barreiras da alma se dissipam, revelando uma clareza antes inatingível. E nas subidas, onde cada músculo protesta e a respiração se torna ofegante, não seria ali que a verdadeira força interior se manifesta, esperando a fé que nos sustenta nos momentos de maior desafio? Este não é apenas um passeio, é uma jornada onde o suor se mistura à oração, e cada pedalada se torna um verso em uma história de superação e encontro. A bicicleta se transforma em um altar em movimento e o cenário em uma catedral a céu aberto. Naquele início de manhã, enquanto o sol timidamente rompia a neblina que cobria o vale, Maristela ajustava a alça de sua mochila, o capacete reluzindo sob a luz incipiente. A bicicleta, uma companheira de tantas aventuras, aguardava pacientemente ao seu lado, suas rodas prontas para desbravar o desconhecido. Ao seu lado, um pouco mais atrás, respirando fundo o ar fresco da montanha, estava Dárcio. Seus olhos, habituados a observar os detalhes da natureza, agora refletiam uma quietude interior, um preparo para o que viria. Não eram apenas quilômetros que eles buscavam conquistar, mas o entendimento mais profundo, uma conexão que transcendia o físico. A promessa de um dia ensolarado pairava no ar, um convite para deixar para trás as preocupações cotidianas e abraçar o ritmo cadenciado das pedaladas. Maristela deu um leve sorriso, um aceno de cabeça para Dárcio, como quem compartilha um segredo sem precisar de palavras. Aquele era o ponto de partida, o limiar entre o ordinário e o extraordinário, onde o som das correntes e o farfalhar das folhas se misturariam a algo mais, algo que só o coração, em sintonia com o movimento, poderia desvendar. O asfalto, ainda frio sobre os pneus, recebia os primeiros raios de sol, criando um brilho efêmero que parecia anunciar um novo dia, uma nova perspectiva. Maristela sentiu o familiar formigamento de expectativa quando começou a pedalar. Cada movimento impulsionava para frente, não só fisicamente, mas em um processo introspectivo. A leveza inicial, a sensação de deslizar pela estrada, era um bálsamo para a alma, um alívio das tensões que pareciam ter se acumulado durante a semana. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o vento acariciar seu rosto, imaginando-o como um sopro suave, um toque do espírito guiando seus pensamentos para reflexões sobre a resiliência, a força que reside em nós quando confiamos em algo maior. Dárcio, pedalando a uma distância respeitosa, observava a paisagem mudar gradualmente, as árvores altas formando um dossel verde acima deles, filtrando a luz de uma maneira quase mística. Ele pensava em como cada curva da estrada, cada inclinação, era uma metáfora para os desafios da vida, e como a perseverança, a escolha de continuar avançando mesmo quando o caminho se torna difícil, era um reflexo da fé que o sustentava nos momentos de maior desafio. Este não é apenas um passeio, é uma jornada onde o suor se mistura à oração e cada pedalada se torna um verso em uma história de superação e encontro. A bicicleta se transforma em um altar em movimento e o cenário em uma catedral a céu aberto. A pedalada seguia, um ritmo cadenciado que parecia ecoar o pulsar da terra sob os pneus. A cada giro da roda, um passo adiante na jornada, não só física, mas interior. As paisagens se desdobravam como um pergaminho vivo, pintado com tons de verde exuberante e o azul profundo do céu. Havia uma sensação de leveza no ar, uma promessa de descobertas que se renovava a cada curva. A comunicação se dava mais pelos olhares trocados,
pelos sorrisos disfarçados, do que por palavras. Era uma linguagem universal, a da cumplicidade nascida da adversidade compartilhada e da beleza encontrada nos pequenos detalhes. A compreensão mútua se aprofundava sem a necessidade de explicações verbais, como se os pensamentos se alinhassem espontaneamente, guiados por uma força invisível. O caminho, antes um mero trajeto, transformava-se em um palco de reflexões. As sombras das árvores dançavam sobre a estrada, criando um jogo de luz e escuridão que espelhava os dilemas internos que começavam a se manifestar. Havia uma clareza crescente sobre os motivos que os levaram até ali. Um entendimento de que cada escolha, por mais insignificante que parecesse na época, havia sido um degrau para este exato momento. A jornada não era apenas sobre chegar a um destino, mas sobre o processo, sobre o desvendar de camadas mais profundas de si mesmos. As experiências anteriores, as cicatrizes do passado, ganhavam um novo significado. Não como pesos a serem arrastados, mas como lições valiosas que moldavam a resiliência e a sabedoria. Era um convite para abraçar a totalidade de suas histórias, com suas luzes e sombras. Se essa jornada de autodescoberta e conexão com a natureza também ressoa com você, te convido a se inscrever aqui no canal. Continuamos a explorar as nuances da vida e do espírito, buscando sempre aprofundar nosso entendimento e inspirar um caminho mais significativo. Essa é uma aventura que se constrói em conjunto, e sua participação enriquece imensamente a experiência de todos nós. Acredito que cada um de nós possui um universo particular de aprendizados, e compartilhá-los fortalece nossa caminhada coletiva. As colinas se apresentavam agora com um novo desafio, exigindo um esforço renovado. A fadiga, antes um incômodo passageiro, tornava-se um lembrete da própria força. Era nos momentos de maior empenho que as verdadeiras reservas de energia eram descobertas, não apenas físicas, mas emocionais. A superação se dava em pequenos triunfos, na conquista de cada subida, na satisfação de sentir o corpo respondendo aos comandos, desafiando limites antes considerados intransponíveis. A paisagem, vista de cima, oferecia uma recompensa visual à dedicação, uma perspectiva ampliada que trazia um senso de realização e gratidão. A vista panorâmica era um convite para contemplar a imensidão do mundo e a própria capacidade de navegar por ele. Aquele aroma terroso, misturado ao frescor inebriante das folhagens úmidas, era o seu santuário. Cada passo na trilha sinuosa, antes um fardo pesado a ser carregado, agora soava como um hino à resiliência. A cada respiração profunda, sentia os pulmões se expandindo, acolhendo o oxigênio como um presente, algo que um tempo atrás era tão naturalmente dado, mas que a vida, em sua sabedoria implacável, havia tornado um luxo conquistado a duras penas. A montanha, outrora um gigante intimidador, transformara-se em uma parceira silenciosa nessa jornada íntima de redescoberta. Suas encostas íngremes, antes espelhos de suas próprias fraquezas, agora refletiam a força latente que emanava de cada fibra do seu ser. Ela se lembrava vividamente dos dias em que o simples ato de se mover exigia um esforço monumental, uma batalha travada em silêncio contra a própria inércia. Os olhares compassivos, as palavras de encorajamento, que por mais bem intencionadas que fossem, pareciam flutuar num vácuo de incompreensão, tocavam uma melodia distante, incapazes de penetrar a névoa de desalento que a envolvia. Aquele tempo parecia pertencer a outra pessoa, um fantasma de um passado que ela se recusava a revisitar em toda a sua crueldade. Agora, o som de seus próprios passos, ritmado e firme, era a única melodia que importava. Uma sinfonia de superação composta nota a nota, subida a subida. E lá estava ela, no topo, o vento a acariciar o rosto com a ternura de um velho amigo, desenhando no céu as marcas da liberdade. A vastidão que se estendia diante dos seus olhos não era apenas uma paisagem, mas um testemunho vivo de sua perseverança. As pequenas vilas que pontilhavam o vale, outrora tão distantes e inatingíveis, agora pareciam miniaturas de um mundo onde ela podia, finalmente, respirar.
A amplitude da visão não era apenas física, mas uma metáfora para a clareza recém-encontrada em sua mente, uma capacidade renovada de enxergar o caminho adiante, não com medo, mas com uma serenidade confiante. Era a promessa silenciosa de que, não importa a altitude, sempre haveria um horizonte a ser alcançado, um novo cume a ser escalado, e que dentro dela residia a força inabalável para fazê-lo. O ar rarefeito trazia um silêncio quase palpável, um convite para a introspecção que ela atendeu com gratidão. As lembranças de outras jornadas, antes emaranhadas como fios soltos, agora se teciam em um padrão mais claro. Não se tratava apenas de superar obstáculos físicos, mas de desvendar a tapeçaria de seus próprios medos e inseguranças. Era como se cada passo na escalada tivesse polido a lente de sua percepção, revelando verdades que antes estavam obscurecidas pela névoa da dúvida. E então, um som sutil, diferente do assovio do vento, rompeu a tranquilidade. Parecia um eco distante, algo que ela não conseguia identificar de imediato. A atenção se desviou do panorama grandioso para esse ruído enigmático. A serenidade que a envolvia, antes um manto protetor, agora se tornava um campo sensível a qualquer variação. Era como um músico de ouvido apurado que capta uma nota dissonante em meio a uma melodia perfeita. A busca pelo som se tornou um novo foco, uma pontada de curiosidade misturada a uma leve apreensão. O que poderia ser algo que chegava até ali, em um lugar tão isolado? Esse som não era um perigo iminente, mas uma incógnita, um ponto de interrogação suspenso no ar. Era um convite inesperado para uma nova exploração. Não mais apenas da paisagem, mas do que estaria além dos limites do que ela podia ver e ouvir. A clareza mental adquirida agora a impulsionava a investigar, não com impulsividade, mas com a cautela de quem sabe que cada descoberta pode levar a um novo rumo. A montanha, antes um desafio a ser conquistado, agora se revelava um palco para algo ainda não revelado, um segredo guardado em suas próprias profundezas. O que antes era uma jornada solitária de autodescoberta, agora ganhava contornos de mistério. A voz, ou o que quer que fosse aquele som, era como um fio tênue que a puxava para fora de si mesma, para o desconhecido. Era um chamado sutil, mas persistente, que ressoava no fundo de sua alma. A amplitude da sua visão não se limitava mais à paisagem, mas se expandia para abarcar a possibilidade de que o destino dela pudesse estar entrelaçado a algo ou alguém que ela ainda não conhecia. A montanha, em sua grandiosidade, escondia segredos que começavam a se manifestar, e ela estava pronta para desvendá-los. A brisa da montanha, que antes trazia apenas o cheiro de pinheiros e terra úmida, agora carregava sussurros que pareciam formar palavras indecifráveis. Ela sentia uma força motriz crescendo dentro de si, um anseio por ir além do que via, por tocar o véu que separava o conhecido do insondável. A jornada parecia iminente, uma promessa de descobertas que a chamavam como a melodia de uma canção esquecida. Foi então que, entre as sombras dançantes projetadas pelas árvores antigas, ela avistou um objeto peculiar, semi-enterrado no musgo. Ao se aproximar, percebeu que era uma pequena bíblia de capa gasta, esquecida ali por alguém. O couro estava marcado pelo tempo, mas firme. Ao abri-la, Maristela encontrou uma dedicatória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. As páginas amareladas traziam não mistério, mas direção. A palavra era o verdadeiro tesouro. Maristela segurou a Bíblia contra o peito, emocionada. Disse a Dárcio: "Não é por acaso que encontramos isso aqui. Deus sempre fala no tempo certo." O ambiente que o cercava, antes apenas paisagem, agora se transformava em santuário.
O vento entre as árvores parecia repetir a mesma mensagem das Escrituras. A jornada não é só física, é espiritual. Todo esforço ganha sentido quando sustentado pela fé. Sentaram-se sobre as árvores e abriram novamente a palavra. Dárcio leu: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. As palavras ecoaram como se a própria montanha respondesse. Maristela sorriu. Não é a força do nosso corpo que nos sustenta, é a presença do Senhor. Oraram de forma simples, pedindo força para continuar e paz para seguir. De volta ao pedal, cada movimento parecia mais leve. O cansaço ainda existia, mas a palavra renovara o ânimo. Dárcio refletiu. Essa estrada é a vida, cheia de subidas e descidas. Quando confiamos em Deus, até o fardo mais pesado se torna suportável. Maristela completou: Corremos com perseverança a carreira proposta, não para vencer os outros, mas para não desistir da fé. O esforço físico virou sermão sobre perseverança espiritual. No alto de uma colina, o vento soprou mais forte. Maristela abriu os braços e declarou: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Parecia que o próprio Deus soprava ânimo sobre eles. Dárcio acrescentou: Achamos que o esforço é nosso, mas é Ele quem sustenta cada pedalada. A estrada tornou-se templo a céu aberto. Maristela compartilhou um testemunho de quando pensou em desistir. Noites escuras, dias pesados, pedaladas sem chegada. Foi a oração que me segurou, disse com lágrimas. Dárcio respondeu: Nossa fraqueza é o palco perfeito para o poder dele. Pedalaram lembrando como Cristo os sustentou e ainda sustenta. Decidiram transformar cada quilômetro em intercessão. No primeiro, oraram pela família. No segundo, por amigos. No terceiro, por desconhecidos. O som da corrente virou liturgia, o suor virou oferta. Não precisavam de frases ensaiadas, bastavam corações sinceros. No mirante seguinte, Maristela ergueu a Bíblia. Até aqui nos ajudou o Senhor. O eco virou brado de vitória no vale. Dárcio completou: Aquele que começou a boa obra vai completá-la. O horizonte deixou de ser paisagem, virou promessa. A descida suave pareceu presente. O vento no rosto trouxe alívio e lembrou graça. Dárcio comentou: A estrada muda rápido, altos e baixos. Em todos, Deus nos ensina. Maristela concordou: Nada é em vão. Cada subida nos fortalece, cada descida nos lembra do descanso em Cristo. O pedal virou diálogo entre corpo e alma. No fim da tarde, pararam em um mirante tingido de laranja e púrpura. Sentaram lado a lado. Maristela disse: O prêmio não é o topo, é a presença de Cristo em cada etapa. Dárcio sorriu: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O pôr do sol tornou-se a assinatura de Deus naquele dia. Já a penumbra, descem juntos, lado a lado. Que cada pedalada seja um ato de fé, que cada estrada seja um caminho de propósito e que em tudo Cristo seja o centro. Se este pedal falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa de esperança. Vamos pedalar a fé juntos.